Olá, gente. Eu sou a Carolina. Eu sou da turma 2015.1 de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense. Me formei em 2019 e hoje eu vou contar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão do curso que eu fiz em 2019.2. O título era Análise dos Impactos Normativos da Resolução 325, Mulheres, Paz e Segurança na Libéria, uma perspectiva de gênero. Então, vou contar um pouquinho como é que foi toda essa experiência. Primeiro de tudo, eu quando fui escolher o meu tema de TCC, eu não fazia ideia do que eu ia escolher. Eu vou ser bem sincera, eu não fazia ideia do que eu ia escolher. Eu já fui de 2 grupos de pesquisa dentro da RI na UF. Um foi com o professor Passetti, sobre História das Relações Internacionais nas Américas. E o outro foi no LEPIM com o Vitor Leandro, sobre Política Internacional. E até então eu tinha estagiado num negócio que não era muito a ver com pesquisa, era com relações institucionais. E eu fiquei bem assim, o que eu vou escolher agora? O que eu gosto? O que eu tô afim de botar a mão na massa? Que é muito complicado escolher mesmo, isso é comum. E um agravante disso tudo foi que eu estava tentando também fazer mobilidade internacional pela UF na França. Eu iria, no caso, no meu último período para a França. Ou seja, eu tive que fazer TCC1, né, o projeto de pesquisa, um período antes do meu intercâmbio e fazer efetivamente o TCC depois do meu intercâmbio. Então ia ter um gap entre escrever o projeto e efetivamente escrever o trabalho. O que deixou as coisas um pouquinho mais complicadas, porque o meu problema, assim, o que eu tava refletindo era, nossa, e se durante o intercâmbio eu mudar de ideia? Porque intercâmbio é uma experiência que muda totalmente a tua vida, a tua visão e sobretudo o que você quer pesquisar. E como eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, primeiro de tudo, eu fui consultar os professores que eu mais era próxima, para saber, porque como eles estavam sempre comigo, sempre me avaliando, de repente eles podiam destacar algo que eu poderia me interessar. E eu acho que isso foi essencial, você consultar os professores que você mais é próximo, porque com certeza eles vão te ajudar. Bem, a professora que eu mais estava próxima no momento era a Mariana Albuquerque. Eu acho que ela não está mais na UF, mas ela era especialista em assuntos que envolviam a Organização das Nações Unidas e organizações internacionais. Ela era especialista em Índia, relações Índia-Brasil, entre outras coisas, e eu adorava a aula dela. Ela era uma referência para mim dentro do INEST, e então eu parei ela um dia e falei, Mariana, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não sei o que eu vou escrever. E ela foi um amor comigo, ela sentou comigo várias vezes. Eu não fazia aula com ela no período que eu tinha que decidir o meu TCC. Eu ia depois da aula direto pra sala que ela tava dando aula, esperava a aula dela acabar pra poder conversar com ela 30 minutinhos e tal. E ela foi um amor comigo. E ela foi meio que mapeando os assuntos que eu estava interessada. E basicamente eu tinha muito interesse em estudar sobre estudos estratégicos, mas no âmbito da ONU, ou seja, missões de paz na ONU. E também envolver com gênero, porque era um assunto que eu estava querendo me adentrar melhor. E ela falou, existe a resolução 325 do Conselho de Segurança da ONU, que se chama Mulheres, Paz e Segurança, que você pode pesquisar em alguma missão de paz que você esteja interessada em conhecer melhor. E eu fiquei, nossa, genial, tipo, muito genial mesmo. E a segunda etapa foi achar estudantes, assim, pessoas já formadas que tinham feito pesquisas relacionadas com isso. Então eu já conheci a Rafaela Carvalho, que ela se formou, se eu não me engano, em 2018, e ela tinha feito um trabalho sobre a mesma resolução, mas em outro ambiente. Então, ela me passou o TCC dela para eu pegar as referências bibliográficas, por onde ela começou, como é que ela teve essa ideia. A gente bateu muito papo também. Então, basicamente, 2 coisas: conversar
com um professor que você tenha muita proximidade e conversar com formandos que já tenham pesquisado sobre o assunto. São 2 dicas essenciais. Bem, para escolher o orientador, eu tinha escolhido a Mariana Albuquerque, já que ela tinha me ajudado tanto. Só que durante o meu intercâmbio, ela se desligou da UF, né? O contrato dela acabou e não deu tempo para ela me orientar de fato. E ela me repassou pro Vitor Leandro, que já tinha sido meio que meu orientador no centro de pesquisa, né, no grupo de pesquisa. Então a gente também já era muito próximo. Por mais que ele não fosse especialista naquela área que eu ia trabalhar, a gente já era muito próximo. Então foi super bacana, ele super me orientou. Então a minha escolha deu um probleminha no meio do caminho, mas deu super certo depois, porque ele foi um orientador nota 10. A gente se encontrava uma vez por mês, 2 talvez, para eu tirar dúvidas sobre como encontrar as informações e tal, e para ele ver o andamento. E uma coisa que foi muito importante durante esse processo foi que a cada capítulo que eu escrevia, a gente se reunia para ele ler o capítulo inteiro, revisar. E isso é muito importante, porque se ele fosse revisar tudo no final do trabalho e tivesse alguma coisa errada durante o caminho, eu não ia conseguir me formar, sabe? Ou eu ia ter um problema muito sério de ter que reescrever várias partes em pouco tempo, perto da entrega. Então, uma outra dica é, cada capítulo que você for escrevendo, senta com o seu orientador, orientadora, para ver se está tudo correto. Isso é muito essencial. Até a regra BNT, ele já vê e já te avisa e você não vai ter que revisar tudo de novo no final, o que é muito bom. O que me inspirou nessa escolha, enfim, eu já expliquei, eu não tive, assim, uma grande inspiração na minha vida. Eu fui pro intercâmbio e fiquei mais confusa ainda, porque eu estava estudando América Latina lá. Então, eu já tinha escolhido Libéria, que é estudos africanos, antes do intercâmbio, e depois eu tava tipo, nossa, mas eu queria bem estudar América Latina. Mas eu tive que me controlar e falar, não, eu vou seguir o projeto. Eu fiz umas adaptações depois que eu voltei do intercâmbio no projeto, porque no TCC1 eu acho que eu fui muito limitada pelo professor que estava dando a matéria na época de TCC1, ele me limitou muito. Mas depois a gente modificou tudo. Eu e o Vitor Leandro, a gente modificou várias coisas e deu super certo. O que disseram sobre o meu tema quando eu escolhi? Acharam super interessante, porque só a Mariana e o Vitor Leandro sabiam bem, sabe, do que eu tava fazendo. E os dois já acharam ótimo o assunto. Ainda mais porque estudos de gênero não é algo muito discutido na nossa grade curricular. Eu acho que já teve optativas sobre o assunto, mas não na minha época. Então eu não peguei. Então eu tive que aprender toda a teoria feminista nas relações internacionais por conta própria. Então foi meio complicado, assim. Eu sinto que na nossa grade não tem oportunidade para aprender sobre muita coisa. Inclusive estudos de gênero, ajuda humanitária, que estava super envolvida com a minha pesquisa, estudos estratégicos dentro do âmbito da ONU, que seria super interessante. Mas eu acabei tendo que pôr a mão na massa por conta própria em alguns assuntos que a gente não tem especialização dentro do... Ou pelo menos eu não tinha na minha época. Minha família e meus colegas super apoiaram, eles achavam irado, mas eles não entendiam muito o que estava acontecendo também. E isso é engraçado, né? Porque você pode sentar e conversar com sua família, com seus amigos, e o que você está pesquisando. E eles super te apoiam, isso é muito legal. As maiores dificuldades encontradas foram justamente não ter já uma base no assunto, mas deu tudo certo em questão de gerir o tempo para poder entregar a tempo. Teu orientador, quanto mais próximo ele está de você em vigiar o tempo, em medir, olha, no final desse mês você vai entregar tal capítulo, no final do outro mês você vai entregar outro capítulo, isso já tira metade das dificuldades de escrever um TCC, de verdade. E eu acho que o maior impacto do meu TCC para mim foi que depois de fazer tudo aquilo e de aprender todas aquelas coisas sobre o sistema da ONU e os direitos das mulheres, eu fiquei apaixonada e eu comecei a aplicar para trocentos estágios na ONU. E eu fui aplicando, caraca, eu tenho que trabalhar nisso. E acabou que no início de 2020 eu consegui, e eu fiz um estágio no PNUD, e isso tá mudando minha vida, e enfim, vamos ver os próximos passos. Então, é muito interessante que vocês escolham um tema de TCC que possa mudar os seus planos, ou que possa reforçar os seus planos de carreira. Porque ele tem muito a ver com isso, porque você vai entrar naquele assunto, você vai saber o essencial daquele assunto.
Então, para você continuar numa carreira naquele assunto, é muito mais tranquilo, você não se sente tão perdido. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ajudar da melhor maneira possível. E obrigado, Casvinha, essa oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês sobre essa escolha. E é isso. Um grande beijo.